A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20 até o 28. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que diz assim no versículo 20: Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada da sua desolação. Meus amados irmãos, aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20 aqui, o Senhor aqui está referindo quando o general Tito, ele invadiu a Jerusalém, né? Foi no ano 70 depois de Cristo, né, meus amados irmãos? Então aqui as escrituras ela é formidável, né? As escrituras a palavra do Senhor ela mesmo faz a pergunta e ela mesma tem as respostas. Então muitos colocam esse texto aqui como de Mateus 24, como de Lucas capítulo 21, eles colocam dentro da igreja hoje, né? Então essa é a teoria da substituição, né? A gente tem que ver, a escritura, nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo e entendimento para ver com quem Deus está falando e para quem é a mensagem. Essa mensagem aqui, meus amados irmãos, é para o povo de Israel, o povo judeu, entendeu? Então essa mensagem aqui não é para a igreja, entendeu, meus amados? Então a gente tem que pedir discernimento ao Senhor, e muitos colocam essa mensagem dentro da igreja hoje. Essa mensagem é para o povo judeu, entendeu, meus amados irmãos? Aqui foi mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, aqui fala da invasão do general Tito, que ele invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Aí continuando diz assim: sabei então que é chegada a desolação, né? Aqui fala do momento em que Tito, né, meus amados, começaria a sitiar a cidade de Jerusalém. E seria um sinal para que os cristãos saíssem, né? Isso aqui foi um sinal para que os cristãos daquela época saíssem, e foi o que aconteceu, né, meus amados irmãos? Então aqui no versículo 21 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Aqui, meus amados irmãos, como eu volto a falar, Jesus está falando com o povo judeu. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja, a nossa agora, a igreja de hoje, entendeu? Então Jesus está falando aqui com o povo judeu, está falando aqui com o povo de Israel. Porque veja bem, enquanto os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. No Brasil não tem Judéia, meus amados. No Brasil não tem Judéia. Então o povo aqui está falando com o povo judeu. Essa mensagem aqui não podemos colocar na igreja de hoje. Então, naquela época nem a igreja não existia. Entendeu, meus irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado nas interpretações das escrituras, ver com quem Deus está falando e para quem é a mensagem, entendeu, meus amados irmãos? Então o Senhor diz aqui: então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. Aqui fala depois daqueles que o Senhor está dizendo, que fala depois daqueles que criam nessa palavra, e seja aqueles cristãos. Aqui Jesus está falando com o povo judeu, entendeu, meus amados? E os que estiverem no meio da cidade saiam, né? Então aqui Jesus está falando que aquele povo judeu. Aqui no versículo 22 diz assim: porque esses dias são dias de vingança, para que se cumpra todas as coisas que já estão escritas. Então aqui o que se diz? Aqui Israel, quando Jesus veio, Israel ele rejeitou Jesus. Então Israel ele rejeitou Jesus. Então Jesus ele tem um acerto com o povo de Israel. Jesus ele tem uma conta a acertar com o povo de Israel. Então essa mensagem aqui de Lucas 21, essa mensagem é para o povo de Israel. Não podemos colocar essa mensagem na igreja de nós, né? Essa mensagem não é para nós. Essa mensagem aqui é para o povo de Israel, para o povo judeu. Porque, como eu volto a falar,
Jesus, quando veio à terra, ele veio para o povo judeu, só que o povo judeu rejeitou Jesus. Então Jesus tem um acerto com o povo de Israel, tem uma conta a acertar com o povo de Israel. Israel vai aceitar Jesus na segunda vinda, quando Jesus, após o arrebatamento, né, que Jesus vem na segunda vinda, quando Jesus vem com os santos, né, com os santos que participaram do arrebatamento, Jesus vai voltar com a sua noiva. E aí, quando Israel vê Jesus, vê as mãos que foi perfurada pelo aquele povo judeu, aí eles vão reconhecer Jesus e vão se lamentar. E é ali que eles vão aceitar Jesus. Totalmente Israel, todavia, ainda não aceitou Jesus, entendeu? Então Jesus, ele tem uma conta para acertar com o povo judeu, meus amados irmãos. Essa mensagem é para o povo judeu, entendeu, meus amados irmãos? Então, continuando aqui no versículo 24, que diz assim: e caíram ao fio da espada, e serão levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até o tempo do gentio se cumpre. Então veja bem, meus amados irmãos, Jesus, é o que eu volto a falar, Jesus está referindo essa mensagem exclusivamente para o povo judeu, para o povo de Israel. Então muitos estão usando essa mensagem para falar, muitos estão no YouTube, né, na internet, usando a internet para colocar esse falso evangelho, falando para o povo fugir para os montes, para o povo ir para as matas, para o povo se esconder. Mas veja bem, meus amados, essa mensagem aqui não é para nós, essa mensagem é para o povo judeu. Essa mensagem é para o povo judeu, porque Jesus, ele vai nos livrar dessa ira vindoura que vai vir sobre a terra, que é a grande tribulação. Então Jesus vai livrar aqueles que estiverem na posição. Aqueles que estiverem na posição, em perseverança, em jejum, em oração, Jesus vai livrar no arrebatamento, no arpazo. Arpazo quer dizer arrancar. Jesus vai livrar no arrebatamento. Aí aqueles que desobedeceram a Deus, que ficaram, eles vão passar pela grande tribulação. Então, veja, as escrituras, a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento, porque não podemos ver as mensagens com quem Jesus está falando e para quem as mensagens. Entendeu? Então aqui, e caíram ao fio da espada e serão levados cativos por todas as nações. Naquela época, centenas e milhares de judeus, meus amados, depois dessa matança, no ano 70 depois de Cristo, foram vendidos. Naquela época foram vendidos como escravos em toda a parte do mundo, né? Naquela época, depois da invasão do general Tito, muitos foram vendidos como escravos. E o povo judeu, como todo, foi espalhado. O povo judeu, ele foi disperso pelo mundo, né? Cumprindo certamente o que Cristo disse que aconteceria e aconteceu. Então a mensagem, meu amigo, a profecia, ela tem duplo cumprimento. Isso aqui que Jesus está referindo, isso aqui é a grande tribulação que vai vir sobre a terra, para os que ficarem na terra. Mas veja bem, é para os que ficarem. E para os que ficaram, que não aceitou Jesus no seu coração, que não anda em santidade na presença do Senhor, que vive de qualquer maneira, esses vão ficar e vão passar pela grande tribulação, né? Que vai ser como o trigo, que vão passar pelo tribulão, vai ser moído, triturado. O trigo, quando você vai pegar o trigo, ele passa aquela máquina que tritura o trigo, ela chama tribulão. Então ela chama tribulão. Então os que ficarem na grande tribulação vai ficar o trigo, que vai passar pela grande tribulação. O que quer dizer o trigo? Porque o trigo é duro, ele é difícil de ser esmagado, o trigo é duro, então necessita passar pelo tribulão. O tribulão representa a grande tribulação. Então a cevada, que são as leis das primícias, a cevada, que é um cereal muito leve, a cevada você joga ela para cima, ela já separa o conteúdo da casca. Então veja bem, a cevada é a que vai ser arrebatada, que vai participar do arrebatamento, porque é sensível, é leve, qualquer coisinha ela se desfaz. Então Deus vai tirar o povo dele aqui no arrebatamento, que representa a cevada. Esses cristãos que estão na presença do Senhor, que estão em obediência, que estão em jejum e oração, Jesus vai tirar na cevada, como se fosse a cevada, o cereal, é a lei da primícia, né, meus amados irmãos? Então, continuando aqui no versículo 26, que diz assim: os corações dos homens esvaídos de terror,
e na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. Então, isso aqui refere à grande tribulação, né? Os corações dos homens esvaecidos de terror. Isso aqui não tem nada a ver com doença, nem nada. Com nada de doença, nada de... Não, isso aqui é devido ao impacto que a grande tribulação vai causar, entendeu? Os homens vão ficar desmorecidos, vão ficar desvaecidos, você entendeu? Não vão ter ânimo para nada. Lucas 21, a gente pode ler como está lá em Apocalipse 6, né? Então, Apocalipse 6 já representa a grande tribulação, a igreja é arrebatada. Então, aqui é o capítulo 6 de Apocalipse. Lucas 21 é para ser comparado como o capítulo 6 de Apocalipse, né, meus amados irmãos? Então, a igreja já foi arrebatada. Então, aqui são os que vão ficar na grande tribulação. Jesus está falando aqui com o povo judeu e aqueles que vão ficar na grande tribulação, que estão desapercebidos, né? Que estão desapercebidos, que estão desligados, esses vão ficar aqui na grande tribulação para ser tratados, né, meus amados irmãos? Então, aqui no versículo 27, diz assim: então verão de vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Aqui o Senhor está falando da segunda vinda, né? Aqui refere à segunda vinda, que possivelmente, meus amados, refere à segunda vinda. O versículo 21, o capítulo 21 do versículo 27 de Lucas, o Senhor está referindo aqui à segunda vinda, né? Que a segunda vinda muito possivelmente será televisionada pelos grandes canais, né? Os grandes canais que estarão cobrindo a batalha do Armagedon, né? Então o Senhor na segunda vinda ele vai vir de modo visível. No arrebatamento ele vai vir invisível, ninguém vai ver. Agora na segunda vinda ele vem visível, né? Ele vem invisível, que estará sendo travado no momento que vai ser a batalha do Armagedon, né? Que mostrará essa vinda a todo mundo. Todo olho verá a segunda vinda de Jesus quando ele voltar e pisar os pés em Jerusalém. Todo olho verá. Todo olho verá. Agora no arrebatamento não. No arrebatamento o Senhor vai vir resgatar a noiva, vai vir raptar a noiva dele e vir invisível. Entendeu, meus amados irmãos? Então aqui no capítulo 28, que diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, meus amados, isso aqui refere, o versículo 28, refere os sinais que está lá no versículo 8, no 11, no 25 e 26. Então isso aqui o Jesus está falando com o povo judeu. Eu volto a falar, meus amados irmãos. Então não podemos colocar o povo judeu na igreja de hoje. A escritura tem que ser interpretada corretamente. Não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira sem a instrução do Espírito Santo, que é Ele que nos dá discernimento com quem Jesus está falando e para quem é a mensagem. Essa mensagem que eu acabei de ler para você, que é aqui para o povo judeu. Não podemos colocar o povo judeu na igreja de hoje. Então a mensagem para o povo judeu é para o povo judeu, a mensagem para a igreja é para a igreja. Então muitos fazem uma bola e faz uma salada, mistura tudo e coloca tudo junto. Então muitos estão na internet falando para o povo fugir, já está arrumando lugar para o povo se esconder. Isso é tudo mentira, meus amados irmãos. Isso é tudo conversa fiada. O Jesus ele vem resgatar a noiva dele. O Jesus vem resgatar a noiva dele no arrebatamento. Ele vem no arpazo, que se diz arrancar, né? Ele vem a resgatar o povo dele. Veja bem, mas o povo que tiver na posição, aqueles que tiver despercebido, eles vão ficar na grande tribulação para ser tratado na grande tribulação, né? Então o Senhor diz aqui: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está pronta. Veja bem, meus amados, esse versículo aqui não se refere ao arrebatamento, porque naquela época o arrebatamento já teria acontecido, né? Então esse versículo 28 não se refere aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças,
que a vossa redenção está próxima. Aqui Jesus está falando da segunda vinda em Jerusalém. Não tem nada a ver com arrebatamento. Naquela época o arrebatamento já teria acontecido. Aí o Senhor vai voltar com a noiva dele em Jerusalém. Entendeu, meus amados irmãos? Então não se refere ao arrebatamento que já teria acontecido. Mas sim a libertação. Veja bem, esse versículo está dizendo, não, isso aqui não se refere ao arrebatamento, mas sim a libertação do povo de Israel, que acontecerá na segunda vinda, quando Cristo vier com seus santos arrebatados. O que significa os santos? É o que foram arrebatados vai retornar com Jesus em Jerusalém. Entendeu? O Jesus ele vai levar a sua noiva e depois vai retornar com a sua noiva para mostrar aos convidados. Como está lá em Isaías 11, 10, 12, Isaías 66, 7 e 8, Zacarias capítulo 14, Mateus 12, 29, 31, Romanos 11, 25, 29, Apocalipse 19. Então, a Bíblia ela tem várias referências sobre isso. Então, nós temos que saber, meus amados irmãos, interpretar a Bíblia. Não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira, pensando, você lê a Bíblia tudo. Não, a Bíblia ela tem que ser meditada. A Bíblia ela não se lê, ela tem que ser meditada devagar e pedir discernimento ao Espírito Santo para nos abrir a mente e para falar com quem Deus está falando e para quem é a mensagem. Não podemos colocar uma mensagem que é para o povo judeu, colocar na igreja de hoje. Entendeu? Uma mensagem para o povo judeu é para o povo judeu, uma mensagem para a igreja é para a igreja. Aqui em Apocalipse 3,10 diz assim: mais uma prova que Deus vai livrar o povo dele da grande tribulação, que está aqui em Apocalipse 3,10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha ciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui o Senhor está falando da grande tribulação. Aqui o que o Senhor está querendo dizer? A igreja fiel e verdadeira não passará pela grande tribulação. No versículo 11 diz assim, versículo Apocalipse 3,11: eis que venho sem demora. Novamente o Senhor está falando do arrebatamento. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então veja bem, olha que palavra linda. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor, o povo que está esperando, o povo que está na posição do Senhor, que está em santidade, que está buscando a presença do Senhor, ele já tem a coroa dele. Então veja o que o Senhor diz: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Continuamos firmes na perseverança, esperando a vinda do Senhor Jesus nos resgatar desse mundo maldito e nos levar para a glória, né, meus amados irmãos? Então